Oi, turma. Hoje a gente vai falar sobre combustíveis, que nada mais são do que a energia que todo corpo precisa para funcionar, para trabalhar. Corpo, lembrando, na química, é algo criado pelo ser humano, tá? E muitos deles, então, precisam dos combustíveis, precisam de energia para funcionar. Talvez um dos mais famosos para vocês seja o carro, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os combustíveis, os tipos de energia, formas de energia, a classificação delas e assim por diante, tá bom? Essa aula, esse slide, essa videoaula, a gente vai dividir em duas partes, tá? Para não ficar muito extensa. Então, a primeira parte, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns tipos de combustíveis, o histórico deles, e na segunda parte da aula a gente dá a classificação deles, ok? Muito bem, então vamos lá. Olha só, a gente começa com o fogo, tá? E, na verdade, nos slides que eu for passando para vocês explicando, eu coloquei aí, eu fiz questão de colocar num contexto histórico, numa sequência, para mostrar para vocês a progressão do uso dos combustíveis, do uso de energia pelo ser humano. E tudo começa, então, com o fogo, tá? A partir do momento que o ser humano consegue o domínio do fogo, a nossa história muda bastante, certo? Então, a partir daí, a gente começa a utilizar o fogo para diversas funções, incluindo a nossa alimentação, tá bom? Logo depois, ou um bom tempo depois, a gente passa a usar o carvão mineral como fonte de energia. E é nesse momento que a gente passa a usar o carvão mineral como fonte de energia que a gente tem um grande avanço industrial, tá? É nessa fase aqui que a gente tem, que vocês estudam em história, em geografia, a Revolução Industrial. Então, um dos propulsores, uma das alavancas do desenvolvimento da indústria no mundo foi o uso do carvão mineral, tá? Tanto para a produção nas indústrias, quanto para o transporte. O transporte fica mais dinâmico e aí a gente tem esse período conhecido como Revolução Industrial, que a partir daí o mundo todo mudou e mudou muito até o que a gente tem hoje, tá? Num terceiro momento, a gente passa a usar energia elétrica, principalmente, né? Então, não é que a gente deixa de usar o fogo, não é que a gente deixa de usar o carvão mineral, é que a gente passa a utilizar com maior intensidade outras formas de energia, de combustíveis. Então, a gente passa nesse momento aqui para uma fase da nossa história em que predomina o uso da energia elétrica, que é essa energia que a gente recebe em casa, recebe no trabalho, na escola, né? E aí eu aproveito para mostrar para vocês que a energia ela pode ser transformada, tá? Então, a energia elétrica chega na minha casa. Tá escuro? Eu acendo a luz. Então, eu estou transformando, convertendo energia elétrica em energia luminosa. Tá calor? Eu ligo o ventilador, o ar-condicionado. Então, mais uma vez, eu estou convertendo a energia elétrica em outras fontes de energia, tá? Então, a energia ela pode ser transformada de uma em outra. A própria energia elétrica, antes de chegar em casa, ela sofre uma transformação, depende da fonte dela, existem várias fontes de transformações para energia elétrica, que eu vou explicar, vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas posso adiantar. Então, a gente tem a energia nuclear, a gente tem a energia proveniente das hidrelétricas, tá? Da água, então, que é a energia hídrica. A própria energia elétrica, ela já é resultante de uma outra energia que foi transformada até chegar nela, e quando ela chega em casa, a gente transforma novamente em outras fontes de energia, como eu exemplifiquei aí para vocês, por exemplo, a luz, para que a gente possa fazer uso dela, tá? Aí a gente passa para um momento também bastante importante da nossa história, que é o uso do petróleo como fonte de energia para diversos produtos. Então, nós temos vários derivados do petróleo que são utilizados por nós no dia a dia. Tá? Vocês conhecem muito aqui a questão dos combustíveis propriamente ditos, né? Da gasolina, por exemplo, o diesel, o álcool não é, tá? O etanol, a fonte dele é a cana, por exemplo, e não o petróleo. Então, não vão confundir. A gasolina é um derivado do petróleo. O álcool ou o etanol, não.
tá bom? São diferentes, combustíveis diferentes. Ambos são combustíveis, mas a fonte deles não é a mesma. Então, a gente passa nesse momento aqui a priorizar o uso do petróleo para a produção dos seus derivados, tá? Ultimamente, o que a gente mais tem em crescimento no mundo todo é o uso do gás natural, tá? Então, aqui a gente já passa para um outro momento da nossa história, já mais recente, que a gente passa a utilizar o gás natural como fonte de combustível, como fonte de energia, tá certo? E, como eu falei, hoje a gente tem um crescimento muito grande de uso do gás natural como fonte de energia. E a energia nuclear. A energia nuclear, a gente poderia colocar como mais recente, né, na história que a gente tem. Lembra que a gente começou aqui na nossa aula falando do fogo lá atrás com os nossos ancestrais? E a gente está chegando aqui, então, na energia nuclear. Entendam que a energia nuclear, que está aqui embaixo, ó, ela tem um foco que é a produção de energia para o nosso uso positivo, tá? Aqui em cima a gente vê uma foto que demonstra para a gente uma explosão de uma bomba nuclear. Aqui já é o uso negativo desse tipo de energia. De qualquer maneira, o uso da energia nuclear, que é muito forte em alguns países, Estados Unidos, Alemanha, por exemplo, nem tanto aqui no Brasil, a gente tem uma tecnologia bem bacana para uso de energia nuclear para fins pacíficos, tá? Não para guerra. Mas, de qualquer maneira, o uso de energia nuclear ele vem sendo repensado no mundo inteiro, tá? Discutido no mundo inteiro, por causa dos riscos que o uso a produção dessa energia pode trazer para o mundo e o mau uso dele relacionado às guerras, tá? Mas ainda que seja para fins pacíficos, para a produção de energia mesmo, a energia nuclear, a produção de energia nuclear vem sendo repensada por causa dos seus riscos. Então, vira e mexe, a gente escuta falar em algum lugar, inclusive aqui no Brasil já aconteceu, de alguns acidentes em usinas nucleares que resultaram em vazamentos de energia nuclear que é radioativa, que é perigosa. E aí, os riscos de acidentes, a questão do descarte do que sobra na produção dessa energia, que também é radioativo, esse lixo atômico, vem fazendo com que o mundo repense a utilização da energia nuclear no nosso dia a dia, tá bom? A gente para por aqui, essa é a primeira parte da aula, nós vemos aí algumas formas de combustíveis, tá? Ao longo do tempo, ao longo da história, começando lá pelo fogo e terminando aqui na energia nuclear. E eu continuo aí essa aula na parte 2, tá bom? Já, já.